Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Marzoli Irata, eu sou procuradora do trabalho em Campinas e para mim é uma honra aqui fazer essa gravação para um programa tão especial como o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, atendendo a um convite da Matra 15. Bom pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que o objeto da minha breve exposição aqui hoje é a aprendizagem profissional. Vejam, eu vou tentar fazer esses esclarecimentos numa linguagem a menos técnica possível. A gente é um pouco desacostumado de fazer isso, eu dou aula para cursos preparatórios de concurso, então também sou educadora, mas utilizo uma linguagem técnica nas minhas aulas e para mim com certeza será um desafio fazer isso, fazer essa exposição de uma forma mais coloquial. Mas vamos lá pessoal, nessa altura vocês possivelmente já tiveram alguma noção a respeito do princípio da proteção integral que está lá inscrito no artigo 227 da Constituição da República. Vejam, esse artigo na esfera trabalhista, ele consagra diversas irradiações que nós chamamos de subprincípios, ok? Bom, um subprincípio que com certeza vocês já sabem é a vedação ao trabalho. Então proíbe-se, como regra, o trabalho infantil. O trabalho infantil é todo aquele realizado aquém do limite mínimo para o ingresso formal no mercado de trabalho. Tenho certeza também que nessa altura vocês já sabem que a idade mínima permitida para ingresso no mercado de trabalho é de 16 anos, salvo para a aprendizagem a partir dos 14 anos. Vejam, então a própria Constituição Federal já excepciona desse limite mínimo etário para ingresso no mercado de trabalho a aprendizagem profissional. Pois bem, a profissionalização do jovem é também considerada um subprincípio laboral do princípio da proteção integral, que eu referi a vocês, que está lá previsto no artigo 227 da Constituição Federal. E a profissionalização do jovem se dá fundamentalmente por meio da aprendizagem. A aprendizagem, portanto, pessoal, é considerada como uma forma de inserção protegida no mercado de trabalho. E por ser protegida, porque assegura direitos trabalhistas, porque assegura direitos previdenciários, é uma forma de trabalho, portanto, que é estimulada, que é fomentada, tanto por parte do Ministério Público do Trabalho, como por parte da Justiça do Trabalho. Vejam, pessoal, o que é a aprendizagem profissional? Se eu pudesse dar um conceito bem reducionista, bem simples do que é a aprendizagem profissional, eu diria para vocês que é a formação profissional através do trabalho, por meio do trabalho, tá? O que significa isso? Bem, a aprendizagem profissional, ela vem prevista nos artigos 428 e seguintes da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. A aprendizagem profissional, ela constitui uma modalidade especial de contrato de emprego e por isso eu disse para vocês a garantia integral dos direitos trabalhistas e dos direitos previdenciários do aprendiz. Bom, pessoal, a aprendizagem profissional, ela supõe 3 partes. A primeira parte, evidentemente, é quem? É o aprendiz. A segunda parte é a empresa. E a terceira parte é a entidade de formação profissional. Essas 3 partes, elas se conjugam para que
o aprendiz ele tenha atividades de progressiva complexidade para que ele apreenda, portanto, uma profissão, ok? Bom, a aprendizagem profissional, ela pressupõe a anotação em CTPS do aprendiz, a matrícula e frequência do aprendiz à escola, caso ele não tenha concluído o ensino médio, e a formação profissional em si. Essa formação profissional em si, ela se biparte em duas veias, em duas vertentes, uma parte teórica e uma parte prática. A parte teórica, ela é fornecida pelas entidades de formação profissional. E a parte prática, evidentemente, ela é executada dentro da empresa, dentro do estabelecimento. Vejam, pessoal, estabelecimentos de qualquer natureza estão obrigados ao cumprimento da cota de aprendizagem. Existe um percentual mínimo e um percentual máximo para a contratação de aprendizes por parte da empresa. Então, é de 5 a 15% daquelas funções que demandam formação profissional. E o que demanda a formação profissional? É todas aquelas atividades, aqueles mistérios profissionais ali que tenham CBO, tá? Então, que constem na classificação brasileira de ocupações. Bem, mas algumas funções elas são excluídas dessa base de cálculo, que são basicamente aqueles cargos de direção, de chefia, de supervisão e também aqueles cargos de nível técnico ou superior. Então, por exemplo, se você estiver diante de um hospital, tá? Esse hospital tem lá médicos, tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem. Esse pessoal não integra a base de cálculo, tá? Para a cota de aprendizes, que, como eu disse, é de 5 a 15%. Se a empresa contrata 5%, ela está cumprindo a cota de aprendizagem. E o máximo que ela pode contratar como aprendiz é 15%. Então, não pode extrapolar esse percentual de 15% do número de empregados cujas funções demandem formação profissional, excluídas essas funções que eu acabei de mencionar para vocês. Bem, mas talvez para vocês que são educadores, é mais interessante a gente trabalhar quem pode ser aprendiz. Vejam, adolescentes de 14 e jovens até 24 anos podem ser contratados como aprendizes. Agora, pessoal, é preciso ter atenção, porque ao jovem PCD, então ao jovem com deficiência, que seja pessoa com deficiência, não se aplica esse limite máximo de idade, ok? Então quer dizer que a pessoa com deficiência com 25, 26, com 30, com 40 anos, com 50 anos pode ser contratada como aprendiz? Pode, não se aplica essa faixa etária, então esse limite etário. Agora, atenção, tá? Ao adolescente com deficiência se aplica esse limite mínimo etário. Então ele não pode ingressar com 13 anos, ele pode ingressar a partir dos 14. O que não se aplica a ele é o limite máximo, então o limite de 24 anos. Vejam, eu falei já para vocês que o contrato de aprendizagem é uma modalidade de vinculação formal que preserva direitos trabalhistas e previdenciários. É um contrato, pessoal, por prazo determinado. O prazo é de até 2 anos. Então, como regra, eu contrato um aprendiz pelo prazo de 2 anos. Agora, é preciso também dizer que esse prazo tem uma exceção, e a exceção é justamente o aprendiz aí com deficiência. Então, para o aprendiz com deficiência,
esse contrato pode ser por prazo superior a 2 anos, ok? Não necessariamente, mas pode ser. A lei faculta isso, tá? Bom, pessoal, e os direitos dos aprendizes, tá? Os aprendizes possuem igualdade de direitos em relação ao contrato normal de emprego. Essa é a regra, mas tem algumas particularidades que eu vou trabalhar aqui com vocês. A primeira particularidade é que esse contrato, pessoal, ele tem uma jornada especial, uma jornada de 6 horas. E o aprendiz, ele não pode fazer horas adicionais, ele não pode trabalhar além das 6 horas diárias. Se ele trabalhar além das 6 horas diárias, pode-se configurar o vínculo de emprego, ok? Bem, tem direito a FGTS, tem direito a férias, tem direito a 13º, tá? Agora, o FGTS é um percentual menor de recolhimento, é o percentual de 2% sobre as verbas remuneratórias, ok? Bom, se por um lado a empresa oportuniza ao aprendiz a possibilidade de uma formação profissional, do próprio conhecimento da dinâmica da empresa, de como é uma pessoa se inserir no mercado de trabalho, em uma atividade econômica. Por outro lado, o aprendiz também possui deveres, né? E os deveres do aprendiz, basicamente, são aqueles que são listados para os empregados em geral, embora a CLT expressamente para o aprendiz defira o direito de exercer com zelo as suas funções. Evidentemente que o empregado contratado por uma vinculação aí perene ou por prazo determinado, mas que não seja aprendiz, também experimenta esse mesmo dever de exercer com zelo as suas funções. Bom, pessoal, o contrato de aprendizagem, e isso é muito importante, ele precisa ser anotado em CTPS. Ele pressupõe essa pactuação em CTPS, tá? Muitas vezes a gente vê em caixas de supermercado, por exemplo, aprendizes, tá? E aí você vai conversar com o menino que tá lá fazendo, colocando as mercadorias na sacola, né, empacotando, e ele fala assim, não, eu sou aprendiz. Tudo bem, você é aprendiz, mas você tem carteira assinada? Não tem, tá? Então, ele não é aprendiz, porque a aprendizagem pressupõe um reconhecimento formal do vínculo de emprego por meio de um contrato especial, que é a aprendizagem. Se ele não tem assinatura em CTPS, ele é empregado normal, ele é empregado inclusive por prazo indeterminado. E mais, se ele foi contratado com 14 anos e não teve anotação em CTPS e não foi formalizado o contrato de aprendizagem, o que acontece é que ele desempenha uma atividade proibida, tá? Então é um trabalho que a gente chama proibido, o que contudo não lhe retira o direito trabalhista e o direito previdenciário. Ele vai ter toda a tutela do Estado em razão do princípio da proteção integral. Mas vejam, nesse caso ele será contratado por prazo indeterminado e em caso de dispensa terá direito aí a todos os consectários legais que são típicos do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Bom, pessoal, essas são as noções gerais que eu teria para passar para vocês. É claro que o contrato de aprendizagem ele é bem evidente, mas considerando que é uma abordagem mais inicial, para que vocês tenham noção do que é o contrato de aprendizagem e não tão técnica, evidentemente não por operadores do direito, era esse o recado que eu tinha aqui para deixar para vocês.
Então, uma excelente semana a todos e muito obrigada pela atenção. Até mais!